E se eu te dissesse que por alguns instantes eu deixei de ser apenas carne e osso? Que olhei para minhas próprias mãos e elas eram transparentes, pulsando luz por dentro? Que o ar ao meu redor tinha textura, densidade? Que tudo, absolutamente tudo, era feito da mesma substância vibrante e viva? Não foi terror. Não foi alucinação. Foi real demais para ser inventado. E o mais impressionante? Foi tudo muito calmo, suave, acolhedor. Como se algo ancestral estivesse me mostrando, com delicadeza infinita. Olha, filha, é disso que tudo é feito. Se você ficou curioso com essa história, deixa seu like agora. Isso me ajuda muito a continuar compartilhando essas experiências verdadeiras com vocês. Olá, meu nome é Luciana. Eu consagro a medicina da floresta, a ayahuasca, há alguns anos aqui no interior de São Paulo. E hoje eu quero compartilhar com você uma das experiências mais diferentes, mais profundas e ao mesmo tempo mais suaves que já vivi com a medicina. Não foi sobre visões assustadoras, não foi sobre crises, foi sobre observação, sobre aprender sem perguntar, sobre ser atravessada por uma verdade tão simples e tão profunda que me desmontou inteira, sem me fazer sofrer. Essa história começa numa noite muito bonita. Uma daquelas noites em que tudo parece estar no lugar certo. A temperatura estava agradável, nem frio, nem calor. Aquele clima perfeito que deixa o corpo relaxado, sem esforço. O céu estava limpo, e de vez em quando a gente conseguia ver as estrelas através das copas das árvores ao redor da casa. O número de pessoas estava ótimo. Não estava lotado, mas também não estava vazio. Tinha aquele equilíbrio gostoso, sabe? Quando você sente que cada pessoa ali está ali por um propósito verdadeiro. Não tem barulho desnecessário. Não tem agitação. Só presença. Nesse dia eu não estava ansiosa. E isso pra mim já era um sinal. Porque geralmente, antes de uma consagração, sempre bate aquele friozinho na barriga. Aquela expectativa de: será que hoje vai ser intenso? Ou, o que será que a medicina vai me mostrar? Mas naquele dia não. Eu estava bem tranquila. Eu estava em paz. Eu já consagro a ayahuasca há algum tempo. E posso dizer, a medicina sempre foi generosa comigo. Ela me ensina. Ela me acolhe. Ela me mostra aquilo que preciso ver. Na hora certa. Do jeito certo. E naquele dia, algo dentro de mim já sabia que seria diferente. A força, que geralmente demora um pouco mais para chegar, começou a se manifestar mais rápido dessa vez. Mais rápido, mas muito sutil. Não veio como um vendaval. Veio como uma brisa que vai aumentando aos poucos. Como se eu estivesse entrando num estado meditativo, quase que forçado, mas gostoso. Sabe quando você fecha os olhos e o mundo exterior começa a se dissolver naturalmente? Era assim. Antes de começar a falar sobre o que a medicina me mostrou, eu preciso voltar um pouquinho. Voltar para o momento em que eu cheguei, quando ainda estava tudo se preparando. Porque naquele dia, desde o início, eu já estava num estado de observação muito profundo. Tinha um espaço onde a gente podia sentar e ficar ali, só observando. Observando as pessoas chegarem, cumprimentarem umas às outras com abraços sinceros, com sorrisos calmos. Eu fiquei ali, só vendo. E era lindo. As pessoas se organizando, escolhendo seus lugares, ajeitando suas almofadas, seus cobertores. Tinha uma energia de respeito, de reverência. Observei o início da cerimônia. Vi a madrinha e o padrinho se sentarem com aquela serenidade que só quem guia rituais tem. Eles consagraram o cachimbo, o rapé. Todo o processo tinha uma cadência, um ritmo próprio. E eu estava tão imersa naquele estado de observação que parecia que já estava trabalhando desde a hora que entrei naquele lugar. Foi um ritual de templo, não foi de fogueira. Era dentro de um espaço protegido, acolhedor, com paredes, com teto. E mesmo assim, a gente sentia a natureza presente. O som do vento lá fora, o canto dos grilos, a energia das árvores. Tudo estava ali, presente. Depois que o padrinho e a madrinha consagraram o rapé,
Eles passaram em cada pessoa que queria receber. E eu fiquei ali, observando. Observando cada um receber, cada respiração, cada silêncio. Porque nada lá é forçado. Tudo é escolha. Tudo é consentimento. Logo após, eles consagraram a medicina. Cada pessoa, na sua vez, se levantou da roda do rapé para ir até onde estava a medicina e consagrar a sua dose. Geralmente, nesse momento, a madrinha ou o padrinho pergunta o que a gente veio buscar naquele dia. Qual é a intenção? Qual é o seu propósito? E aquele dia, eu estava tão em paz, tão bem, que eu não tinha uma pergunta. Não tinha uma questão específica. Não tinha um problema para resolver. E sabe de uma coisa? Isso é raro para mim. Geralmente eu chego com alguma coisa na cabeça, alguma reflexão, algum nó que precisa ser desatado. Mas naquele dia não. Então, quando chegou minha vez e a madrinha me perguntou: "O que você veio buscar hoje?" Eu respirei fundo e falei com toda a sinceridade do coração: "Madrinha, eu não tenho nenhuma pergunta hoje, mas eu tenho um propósito. E o meu propósito é simples: que a medicina me mostre o que ela quer me mostrar, que ela me dê a direção, que ela me leve para onde eu preciso ir. Hoje, eu me entrego completamente à sabedoria dela." E foi muito interessante consagrar dessa forma, porque tinha uma confiança total ali, tinha uma entrega verdadeira. Eu não estava tentando controlar nada, não estava tentando direcionar a experiência. Eu estava dizendo: "Estou aqui, ensina-me." Logo após tomar a medicina, voltei ao meu lugar. Não na roda do rapé, mas no espaço onde tinha deixado minha almofada, meu colchãozinho. Sentei em posição de lótus e fiquei ali, quieta, aguardando a força chegar. As músicas que são tocadas durante o ritual, os rezos, as melodias, são muito bonitas. Tem uma qualidade que traz um sentimento de meditação. É uma coisa gostosa de ouvir, sabe? Não é barulho, é vibração, é intenção transformada em som. E eu fiquei lá, quietinha, no meu espaço. Fechei os olhos. Foi aí que começaram a aparecer as luzes. Pequenas, brilhantes, como se fossem estrelinhas flutuando no escuro. E eu sei que para cada pessoa a medicina se apresenta de uma forma diferente. Até para mim, ela nunca veio igual. Cada experiência é única. Mas nesse dia, ela veio com essas luzes. E logo em seguida, vieram as mandalas. Ah, as mandalas. Essa é uma coisa que na maioria das vezes acontece comigo. E eu gosto muito. Eu amo quando elas aparecem. Porque para mim, mandalas são portais energéticos. São portas. São passagens para outras dimensões de consciência. E dessa vez, as mandalas começaram em um ponto central. Um ponto pequeno, mas muito vibrante. E ela foi expandindo. Expandindo em fractais extremamente simétricos. Perfeitos. Geométricos. Como se cada linha soubesse exatamente onde deveria estar. Era tão lindo de ver. Lindo demais. E as cores? Ah, as cores eram indescritíveis. Não eram cores que a gente vê no dia a dia. Eram tons que não existem no mundo físico comum. Tons variados, várias cores ao mesmo tempo, se misturando, se separando, criando novas cores. Era maravilhoso. E eu fiquei ali, só observando. Naquele dia, eu era a observadora. Eu não estava tentando fazer nada. Eu estava só permitindo que acontecesse. Fiquei observando aquela mandala se desdobrando, abrindo, ficando cada vez maior, até tomar conta de todo o espaço da sala. Ela ocupou tudo, e era fascinante. Geralmente, quando vejo mandalas, eu tenho o hábito de ir de encontro a elas, de atravessar. Porque para mim, como eu disse, são portais. Então eu me jogo nelas. E toda vez que faço isso, acontece alguma coisa diferente. É como se eu atravessasse para outra dimensão, outro plano, outro estado de consciência. Mas dessa vez, não. Dessa vez, eu fiquei só observando. E foi muito interessante essa escolha. Porque não foi uma escolha consciente.
Foi algo que aconteceu naturalmente. Como se a medicina estivesse dizendo: hoje você só vai observar, só vai ver. Não precisa fazer nada. E eu quero deixar bem claro aqui: cada pessoa tem uma experiência completamente diferente com a ayahuasca. Não se baseiem no meu relato para esperar que aconteça a mesma coisa com vocês. Quem já tomou ayahuasca sabe disso. Ela é uma mestra personalizada. Ela te mostra o que você precisa ver. Mas o que eu aprendo, eu tenho a vontade de passar para frente. Porque eu acredito que o conhecimento, a experiência, a sabedoria não são para ficar guardados. São para serem compartilhados. E é por isso que estou aqui, contando isso para vocês. Depois de um tempo, e eu não sei quanto tempo foi, porque no estado da medicina o tempo não funciona do jeito normal, a mandala começou a perder a cor. Ela foi diminuindo, diminuindo, como se estive se dissolvendo no ar. E eu continuei ali, só observando, sem medo, sem ansiedade, só vendo aquilo acontecer. E de repente ela sumiu. De repente a mandala desapareceu completamente. E eu fiquei num espaço escuro de novo. Mas não era um espaço escuro que dá medo, sabe? Era só escuro. Um espaço vazio, mas não pesado. Um vazio tranquilo. Um vazio acolhedor. Eu sempre vou para esse espaço escuro em algum momento da experiência. E já me acostumei com ele. É como se fosse um lugar de reset. Um lugar onde a mente descansa antes de receber o próximo ensinamento. Nesse espaço escuro, eu estava com as mãos apoiadas nos joelhos, ainda em posição de lótus. E de repente, senti que deveria juntar minhas mãos em oração. Fechei as mãos em oração na frente do peito e comecei a meditar, a orar, a agradecer. Agradecer por toda a minha vida, por todos os caminhos que trilhei, pelos acertos e pelos erros, pelos tombos que levei e pelos momentos em que consegui me levantar, pelas pessoas que cruzaram minha estrada, pelas lições que aprendi, mesmo quando doeram. Agradeço muito, agradeço sempre. Mas naquele momento, a gratidão veio de um jeito diferente. Ela veio de um lugar tão profundo que preenchia todo o meu coração, todo o meu ser. Eu era só gratidão. E naquele momento, enquanto eu mantinha minhas mãos em oração, comecei a mexê-las suavemente, uma contra a outra. Não era esfregar, era só um movimento natural. Como quando a gente está meditando e move as mãos sem perceber. E foi aí que eu senti. Minhas mãos estavam molhadas. Isso tudo estava acontecendo de olhos fechados. Eu tinha fechado os olhos lá no início e mantive eles fechados durante todo esse tempo. E quando senti minhas mãos úmidas, molhadas mesmo, pensei: nossa, que coisa estranha. Separei minhas mãos e elas continuavam úmidas, molhadas, como se tivesse água, suor ou alguma substância ali. Que coisa estranha. Nesse momento, eu já estava numa força bem mais alta, bem mais profunda, e decidi abrir os olhos físicos para ver o que estava acontecendo com minhas mãos. E quando abri os olhos, minha mão era uma gelatina. Não era mais sólida. Era semi-transparente. Ainda tinha o tom da minha pele, mas era gelatina, maleável, fluida. E dentro dela, eu conseguia ver filetes de luz passando, como se fossem nervuras luminosas atravessando minha mão. Olhei para os meus braços. Gelatina. Olhei para o meu corpo. Gelatina. Tudo era gelatina. Tudo era aquela substância semi-transparente, vibrante, com luz passando por dentro. E nesse momento, me deu um medinho, uma taquicardia leve. Porque era tão diferente, tão fora do comum, que meu corpo reagiu com um pequeno susto. Mas a ayahuasca, como sempre, foi generosa comigo. Ela falou dentro de mim. E quando eu digo que ela fala, eu quero que vocês entendam. Não é uma voz externa. É uma voz que você escuta dentro da sua cabeça, mas também fora. É difícil explicar de onde vem aquela voz. A gente escuta ela dentro e fora ao mesmo tempo, como se ela viesse do coração, da mente e do universo inteiro, tudo junto.
e ela disse com uma doçura infinita: "Calma, filha. Fica calma. Você não é uma gelatina. Você é energia. Essa é a forma que eu encontrei de te mostrar, de te fazer entender. Você é pura energia." E quando ouvi isso, algo dentro de mim se acalmou completamente. Eu sou energia. E quando ouvi isso, olhei novamente para minhas mãos. Elas continuavam ali, gelatinosas, semi-transparentes, com aqueles filetes de luz passando por dentro. Mas agora eu não tinha mais medo. Agora eu estava fascinada. Comecei a mexer minhas mãos devagar, observando como a luz se movia dentro delas. Como aquelas linhas luminosas se entrelaçavam, formando uma rede complexa e perfeita. Era como se eu estivesse vendo o mapa energético do meu próprio corpo. E foi aí que eu comecei a entender o que a medicina estava me mostrando. Olhei para os meus braços. Gelatina. Luz passando por dentro. Olhei para as minhas pernas. A mesma coisa. Tudo semi-transparente, com o tom da minha pele, mas vibrante. Vivo. Pulsante. As roupas que eu estava usando, elas não existiam mais naquela visão. Eu via através delas. Via o corpo energético que as roupas não conseguiam cobrir, porque roupas são só matéria densa, e o que eu estava vendo era a essência por trás da matéria. E então, ouvi a voz dizendo: "Olha ao redor." E eu olhei. E quando olhei ao redor, tive um choque de realidade que me atravessou completamente. Todas as pessoas também eram gelatina. Todo mundo. Cada pessoa que estava ali, trabalhando na força da ayahuasca, sentada, deitada, em movimento, todas eram feitas dessa mesma substância vibrante, luminosa, gelatinosa. Eu conseguia ver através delas. Ver a energia fluindo dentro de cada corpo. Ver as cores diferentes que emanavam de cada um, porque cada pessoa tinha uma tonalidade diferente, uma frequência própria. Algumas pessoas tinham mais tons azuis e violetas, outras, tons amarelos e dourados, outras ainda, verdes e laranjas. E todas essas cores se misturavam, criando uma sinfonia visual que era impossível de descrever com palavras. E então eu pensei: e os objetos? E as coisas ao meu redor? Olhei para o meu curipe, o instrumento que uso para aplicar rapé. Ele também era gelatina. Também tinha luz passando por dentro. Mas a densidade era diferente. Era mais compacta, mais sólida que a energia das pessoas, mas ainda assim era a mesma substância. Olhei para os tambores, maracás e os violões que estavam lá. Olhei para os objetos. Olhei para a água. Tudo era gelatina. Também vibravam. Também tinham aquela luz interna, aqueles filetes luminosos atravessando a forma. E o interessante era que eu conseguia distinguir um do outro. As densidades e as cores eram diferentes de um para o outro. E foi aí que comecei a entender algo profundo. Tudo é feito da mesma coisa. A diferença entre uma pessoa e um tambor não é a substância, é a densidade. É a forma como aquela energia se organiza. É a frequência em que ela vibra. E essa compreensão foi tão simples, tão clara, tão óbvia, que eu me perguntei: como é que eu nunca percebi isso antes? E então, movida pela curiosidade, eu levantei minhas mãos para o alto e comecei a mexê-las no ar. E foi aí que descobri algo que me deixou completamente sem chão. O ar também era gelatina. O ar tinha textura, tinha densidade. Quando eu movia minhas mãos, era como se estivesse passando por dentro de uma gelatina mais fluida, mais sutil, mas ainda assim era gelatina. Eu conseguia sentir a resistência leve. Conseguia ver a perturbação que minhas mãos causavam no ar. Como se ele fosse feito de ondas, e eu estivesse interferindo nessas ondas. E dentro do ar, também passavam aqueles raios de luz. Fios luminosos que conectavam tudo, que atravessavam tudo. Fiquei balançando as mãos assim no ar, maravilhada. Como uma criança descobrindo algo novo, algo mágico. Era como se eu estivesse brincando com o próprio tecido da realidade.
E a medicina continuava falando comigo, explicando: tudo é feito da mesma substância, filha. Tudo. A diferença que você vê entre uma pessoa, um objeto, o ar, é apenas a densidade. É apenas a forma como essa energia se organiza. Mas na essência, é tudo a mesma coisa. E eu entendi. Entendi perfeitamente. O que define se algo é sólido, líquido, gasoso ou qualquer outra forma é apenas o quão densa aquela energia está, o quão próximas as partículas estão umas das outras. Mas a substância base é sempre a mesma. É como água. A água pode ser gelo, pode ser líquida, pode ser vapor, mas continua sendo H2O. A essência não muda, só muda o estado. E tudo nesse universo funciona assim. E então, eu comecei a perceber algo mais sutil. As cores. As cores que eu via em cada pessoa, em cada objeto, no ar, elas não eram aleatórias. Elas significavam algo. Elas eram informação. Cada cor representava uma frequência vibracional diferente. Era como se a energia estivesse cantando em tons diferentes, e as cores fossem a tradução visual desse canto. As pessoas com tons mais azuis e violetas tinham uma vibração mais tranquila, mais meditativa, mais introspectiva. As pessoas com tons amarelos e dourados vibravam numa frequência de alegria, de expansão, de luminosidade. As que tinham verdes emanavam cura, equilíbrio, renovação. As que tinham laranjas vibravam criatividade, paixão, movimento. E os objetos? Eles também tinham suas cores, suas frequências. O tambor vibrava numa frequência profunda, terrosa, ancestral. O tepi tinha um tom mais neutro, mas ainda assim luminoso, como se carregasse a intenção de todos que já o usaram. E o ar? O ar tinha todas as cores ao mesmo tempo. Como se fosse um arco-íris invisível, fluindo constantemente ao nosso redor, mudando a cada instante de acordo com o que estava acontecendo no ambiente. Entendi então que as cores são a forma da medicina me mostrar as frequências. É a forma que meu cérebro encontrou de traduzir algo que normalmente é invisível. A vibração da energia. Tudo vibra. Tudo está em movimento constante, mesmo quando parece parado. Até uma pedra, que parece completamente imóvel, está vibrando em nível atômico. Suas moléculas estão dançando. Sua energia está pulsando. E cada vibração tem um tom, uma cor, uma frequência própria. Quando vibramos em frequências parecidas com outras pessoas, sentimos conexão, sentimos afinidade. Quando vibramos em frequências muito diferentes, sentimos estranhamento, sentimos distância. Mas no fundo, mesmo vibrando diferente, ainda somos feitos da mesma substância. Ainda somos parte da mesma teia. Ainda com os olhos abertos, olhei para as paredes do templo. E as paredes também eram gelatina. Mas o mais impressionante é que eu conseguia ver através delas. Elas eram semi-transparentes, e do outro lado eu via as árvores. E as árvores... as árvores eram magníficas. Elas também eram feitas dessa mesma energia vibrante, mas a frequência delas era diferente. Era mais lenta, mais profunda, mais antiga, como se cada árvore carregasse memórias de séculos dentro da sua estrutura energética. E eu via a luz fluindo dentro delas também, subindo pelos troncos, se espalhando pelos galhos, chegando até as folhas. Era como se cada árvore fosse um ser luminoso, respirando energia, trocando energia com o ambiente. Vi que as raízes das árvores se conectavam com o solo, e o solo também era feito dessa mesma gelatina energética. E que através das raízes, as árvores trocavam informação umas com as outras. Era como se existisse uma internet subterrânea, uma rede de comunicação entre todas as árvores da floresta. E de repente comecei a perceber algo ainda mais bonito. Tudo estava conectado. Os fios de luz que passavam por dentro de mim também passavam por dentro das outras pessoas. E esses mesmos fios passavam pelas árvores, pelos objetos, pelo ar, pelo solo. Era uma rede, uma teia gigantesca de conexões energéticas. Tudo ligado a tudo.
tudo influenciando tudo. Quando uma pessoa movia a mão, a energia ao redor se reorganizava. Quando alguém respirava fundo, as ondas no ar se modificavam. Quando o tambor era tocado, a vibração se espalhava por todo o espaço, tocando cada ser presente. Quando uma árvore balançava com o vento, ela enviava sinais para todas as outras árvores. Quando um pássaro cantava lá fora, a frequência do canto atravessava as paredes e afetava a energia dentro do templo. Nós não estamos separados. Nunca estivemos. A separação é só uma ilusão criada pela densidade da matéria. Mas na essência, na verdade mais profunda, todos nós somos parte da mesma teia, da mesma rede, da mesma energia. E essa rede não tem centro, não tem hierarquia. Cada ponto é igualmente importante. Cada ser é igualmente valioso. Uma formiga é tão importante quanto um ser humano. Uma pedra é tão sagrada quanto uma estrela. Porque todos são expressões diferentes da mesma força criadora. E então, movida por uma intuição profunda, olhei para cima. Olhei para o teto do templo. E o teto também era gelatina. E através dele, eu consegui ver o céu. E o céu era uma explosão de luz e cores. As estrelas não eram apenas pontinhos brancos. Elas eram núcleos pulsantes de energia. Cada estrela vibrava numa frequência própria. Cada uma tinha sua cor, seu tom, seu propósito. Tinha estrelas que brilhavam em tons azuis, outras em tons dourados, outras em tons avermelhados. E cada cor representava não só a temperatura da estrela, mas também sua idade, sua composição, sua história. E o espaço entre as estrelas não era vazio. Era preenchido por aquela mesma gelatina luminosa. O universo inteiro era feito disso. Não existe vácuo, não existe vazio. Existe apenas energia em diferentes estados de densidade. O que chamamos de espaço vazio é, na verdade, um oceano de energia potencial. É a mesma substância que forma as estrelas, os planetas, os seres vivos. Só que numa densidade muito, muito baixa. E então, algo começou a acontecer. Minha visão começou a dar zoom. Começou a se expandir. Como se eu estivesse sendo puxada para cima, para longe da Terra, atravessando as camadas da atmosfera, atravessando o espaço. E quanto mais eu subia, mais eu via. Galáxias, nebulosas, aglomerados de estrelas, buracos negros, tudo feito da mesma substância, tudo vibrando, tudo conectado. Vi que as galáxias formavam padrões, que elas se organizavam em teias, em redes, em estruturas que lembravam neurônios, como se o universo fosse um grande cérebro pensante. E no centro de tudo, bem lá longe, mas ao mesmo tempo perto, porque distância não existe quando tudo é energia, eu vi uma luz muito, muito vibrante, pulsante, radiante. E essa luz era diferente de todas as outras. Ela não era apenas uma estrela, ela não era apenas um corpo celeste. Ela era a origem, a fonte de tudo. Quando vi aquela luz, algo dentro de mim soube com absoluta certeza: aquela é a fonte, a origem de toda a criação, o coração do universo, o ponto de onde toda a energia emana. Alguns chamam de Deus, outros chamam de consciência universal, outros ainda chamam de campo unificado. Mas no fundo, todos estão falando da mesma coisa. É a fonte, é a origem, é o tudo. E sabe o que era mais impressionante? Aquela luz também era feita da mesma gelatina, da mesma substância que eu, que as árvores, que o ar, que as estrelas. Não existe separação entre criador e criação. Tudo é feito da mesma essência. A fonte não está separada de nós. Ela é nós. E nós somos ela, manifestada em formas infinitamente diferentes. É como se a fonte fosse um artista e nós fôssemos a obra de arte. Mas uma obra de arte feita com a própria substância do artista. Não existe separação. O artista está na obra. A obra é o artista. E naquele momento, compreendi algo que mudou completamente minha percepção sobre a realidade. Tudo é um. Não é uma metáfora. Não é uma filosofia bonita. É a verdade literal. Tudo, absolutamente tudo,
é feito da mesma substância primordial. E essa substância vem da fonte, emana da fonte e retorna à fonte. Somos gotas no oceano, mas também somos o oceano inteiro. Somos ondas temporárias na superfície de uma consciência infinita. E quando a onda se desfaz, a água não desaparece. Ela apenas retorna ao oceano. Retorna à totalidade. Da mesma forma, quando morremos, não deixamos de existir. Apenas mudamos de forma. Apenas retornamos à fonte. E da fonte, podemos emanar novamente em novas formas, novas experiências, novas expressões. A morte não é o fim. É apenas uma transformação. É apenas uma mudança de densidade. É apenas um retorno temporário ao oceano antes de nos manifestarmos novamente como onda. E então, a medicina me explicou mais uma coisa. Filha, o que você está vendo agora, essa forma como a energia se organiza em densidades, é a lei dessa dimensão, da terceira dimensão. Aqui, vocês usam densidade para criar forma, para criar matéria, mas existem outras dimensões de realidade. E em cada uma delas, as leis são diferentes. Em algumas dimensões, não existe densidade. Não existe matéria sólida. Existe apenas vibração pura, luz pura. Em outras dimensões, a energia se organiza de formas que vocês nem conseguem imaginar. Formas que desafiam toda a lógica da mente humana. Existem dimensões onde o pensamento cria realidade instantaneamente, onde basta você pensar em algo para aquilo se manifestar. Existem dimensões onde o tempo não é linear, onde passado, presente e futuro acontecem simultaneamente. Existem dimensões onde não existe individualidade como vocês conhecem, onde todos são um só ser, experimentando infinitas perspectivas ao mesmo tempo. Mas no fundo, em todas as dimensões, é sempre a mesma substância, a mesma energia, vinda da mesma fonte. Vocês, seres humanos encarnados na terceira dimensão, estão experimentando apenas uma fração minúscula da realidade total. É como se vocês estivessem vendo o mundo através de um buraco de fechadura e achassem que aquilo é tudo que existe. Mas há um universo inteiro do outro lado da porta. E eu entendi. Entendi que a realidade é muito mais vasta, muito mais complexa, muito mais mágica do que conseguimos perceber normalmente. Estamos presos numa faixa muito estreita de percepção. Enxergamos apenas uma pequena parte do espectro, como quem enxerga apenas a luz visível, mas não consegue ver infravermelho, ultravioleta, raios X, ondas de rádio. Mas quando expandimos a consciência, quando abrimos os olhos internos, quando permitimos que a percepção se amplie, descobrimos que existe todo um universo invisível acontecendo ao nosso redor, o tempo todo. Seres que não conseguimos ver com os olhos físicos, energias que não conseguimos medir com instrumentos, dimensões que coexistem com a nossa, mas que vibram em frequências diferentes. E todos nós temos a capacidade de acessar essas outras dimensões. Todos nós temos a capacidade de expandir nossa percepção. Não precisa ser através da ayahuasca. Pode ser através da meditação profunda, de práticas espirituais, de momentos de êxtase, de experiências de quase morte. O que importa é entender que nós não somos apenas este corpo físico. Nós somos muito mais. Somos seres multidimensionais, experimentando temporariamente uma forma física densa. Depois dessa compreensão profunda, fiquei ali por um tempo, só brincando. Brincando com a energia, movendo minhas mãos no ar, vendo as ondas se formarem, tocando minha própria pele e vendo a luz reagir ao toque, olhando para as pessoas e tentando sentir a frequência de cada uma. Aproximei minhas duas mãos, sem que elas se tocassem, e senti a energia fluindo entre elas. Era como se tivesse uma bola invisível entre minhas palmas. Quando eu aproximava as mãos, a resistência aumentava. Quando eu afastava, a conexão ficava mais sutil, mas ainda estava lá. Fiz movimentos circulares com as mãos e vi a energia do ar girando junto, como se eu estivesse esculpindo o próprio espaço. Era como se eu tivesse ganhado um novo sentido, uma nova forma de perceber o mundo. E era gostoso, era leve, era divertido, não tinha peso, não tinha sofrimento. Era pura exploração.
pura curiosidade, como uma criança descobrindo que pode brincar de novas formas. Olhei para as pessoas novamente e tentei enviar energia para elas. Pensei em amor, em cura, em luz, um sentimento puro e conectado com tudo que tinha acabado de vivenciar. E vi a energia saindo das minhas mãos, atravessando o espaço, chegando até elas. Vi suas auras reagindo, ficando um pouquinho mais brilhantes. E entendi que nossos pensamentos são energia também. Nossas emoções são energia. Nossas intenções criam ondas que afetam tudo ao redor. Quando pensamos em algo negativo sobre alguém, estamos enviando energia negativa para essa pessoa. Quando pensamos em algo positivo, estamos enviando energia positiva. E as pessoas sentem. Mesmo sem saber conscientemente, elas sentem. Porque estamos todos conectados nessa rede. Por isso é tão importante cuidar dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas intenções. Porque eles não ficam apenas dentro da nossa cabeça. Eles se propagam. Eles afetam o campo. E a medicina deixou que eu ficasse assim por um tempo. Só experimentando, só sentindo, só sendo, sem pressa, sem agenda. Só presente no momento, brincando com a magia que sempre esteve ali, mas que eu nunca tinha conseguido ver antes. Depois de um tempo, e novamente, eu não sei quanto tempo foi, a força começou a diminuir. As imagens começaram a ficar menos intensas. As cores começaram a se suavizar. A gelatina começou a se solidificar novamente. E aos poucos, meu corpo voltou a parecer sólido. As paredes voltaram a parecer opacas. O ar voltou a parecer invisível. Era como se um véu estivesse sendo colocado de volta. Como se a percepção expandida estivesse se recolhendo, voltando ao estado normal. Mas algo havia mudado dentro de mim. Porque agora eu sabia. Eu tinha visto. Eu tinha experimentado na própria pele, literalmente, que somos muito mais do que aparentamos ser. Somos energia. Somos luz. Somos vibração. E tudo ao nosso redor também é. A matéria sólida é só uma ilusão temporária, uma organização específica dessa energia universal. Mas por baixo da superfície, por trás da forma, tudo é fluido, tudo é maleável, tudo é interconectado. E mesmo agora, mesmo depois que a força passou completamente, eu ainda consigo sentir isso. Ainda consigo lembrar. Ainda consigo acessar aquele conhecimento quando preciso. É como se a medicina tivesse aberto uma porta dentro de mim. E mesmo que a porta tenha se fechado um pouco, ela nunca mais vai se fechar completamente. Sempre vai ter uma frestinha de luz entrando. Quando a força passou completamente, fiquei ali, sentada em posição de lótus, em completo estado de gratidão. Uma gratidão que era muito maior do que eu, que era maior do que qualquer sentimento que eu já tinha experimentado antes. Era uma gratidão que vinha do fundo da alma, do lugar mais profundo do meu ser. Uma gratidão por ter recebido esse ensinamento, por ter sido escolhida para ver isso, por ter sido permitida a entrar nesse mistério sagrado. Juntei minhas mãos em oração novamente, e dessa vez, as lágrimas vieram. Lágrimas de emoção pura, lágrimas de reconhecimento, lágrimas de amor, lágrimas de quem entendeu algo que muda tudo, que transforma completamente a forma de ver a vida. E eu agradeci. Agradeci à medicina por sua paciência, por sua generosidade, por sua sabedoria. Agradeci à fonte por me criar, por me sustentar, por me permitir existir. Agradeci a cada pessoa presente no ritual, porque cada uma delas fazia parte daquela experiência, daquela teia. Agradeci às árvores lá fora, que seguravam o espaço com sua presença ancestral. Agradeci ao céu, às estrelas, ao universo inteiro. Agradeci à vida, em toda a sua complexidade, em toda a sua beleza, em toda a sua magia. E naquele momento de gratidão profunda, veio a compreensão final. A síntese de tudo que eu tinha visto e experimentado. Todos nós somos um. Não existe separação real. Nunca existiu. A separação é apenas uma ilusão da percepção limitada. Todos nós estamos interligados.
conectados pela mesma rede energética, alimentados pela mesma fonte, feitos da mesma substância primordial. Todos nós fomos criados pela mesma força criadora, moldados com o mesmo amor infinito. E todos nós, eventualmente, retornaremos à mesma origem. Somos ondas temporárias no oceano da consciência. E quando a onda se desfaz, a água não desaparece. Ela apenas retorna ao oceano, retorna à totalidade. E de lá, pode surgir novamente como nova onda, em novo tempo, em novo lugar. Sabe, depois dessa experiência, muita coisa mudou na minha vida. Não externamente, minha vida continua basicamente a mesma. Mas internamente tudo mudou. Porque agora eu olho para as pessoas na rua e sei que elas são feitas da mesma energia que eu. Que por baixo das aparências, por baixo das diferenças superficiais, somos todos irmãos, filhos da mesma fonte. Agora eu olho para a natureza e sinto uma conexão profunda. Sei que quando estou perto de uma árvore, estou literalmente trocando energia com ela. Estou em comunhão com ela. Agora eu olho para o céu à noite e sei que não estou olhando para algo distante e separado de mim. Estou olhando para uma parte de mim mesmo. Porque tudo que existe faz parte da mesma totalidade. E isso muda completamente a forma como vivo. Significa que quando eu machuco alguém, estou machucando a mim mesma, porque aquela pessoa é parte de mim. É outra expressão da mesma energia que me forma. Significa que quando eu amo alguém, estou amando a mim mesma. Estou reconhecendo a fonte em outra forma. Significa que quando eu cuido da natureza, estou cuidando do meu próprio corpo. Porque a Terra não é algo separado de mim. É literalmente uma extensão de mim. Significa que quando eu julgo alguém, estou me julgando. Quando eu perdoo alguém, estou me perdoando. Quando eu abençoo alguém, estou me abençoando. Porque somos todos um. E entender isso, não só intelectualmente, mas visceralmente, experiencialmente, muda tudo. Depois dessa experiência, comecei a prestar mais atenção nas minhas próprias vibrações, nas minhas próprias frequências. Percebi que quando estou vibrando em frequências baixas, raiva, medo, tristeza, ressentimento, meu corpo fica pesado, minha energia fica densa, e eu atraio situações que combinam com essa frequência. Mas quando estou vibrando em frequências altas, amor, gratidão, alegria, paz, meu corpo fica leve, minha energia fica fluida, e eu atraio situações que combinam com essa frequência. E não é mágica, não é lei da atração superficial. É física, é vibração. Tudo vibra. E vibração atrai vibração semelhante. É assim que o universo funciona. Por isso é tão importante cuidar dos nossos estados internos. Não porque somos obrigados, não por punição ou recompensa, mas porque literalmente criamos nossa realidade através das nossas vibrações. Quando vibramos amor, criamos mais situações amorosas. Quando vibramos medo, criamos mais situações de medo. Não porque existe um Deus julgador lá em cima, mas porque somos co-criadores da realidade. Somos extensões da fonte, e a fonte cria através de nós. E isso nos traz uma responsabilidade enorme, porque se somos co-criadores, então nossas escolhas importam, nossos pensamentos importam, nossas emoções importam, nossas ações importam. Não podemos mais nos ver como vítimas passivas da vida. Não podemos mais culpar tudo e todos pelos nossos problemas. Claro que existem circunstâncias externas. Claro que existem injustiças, dificuldades, desafios, mas a forma como respondemos a essas circunstâncias, isso é escolha nossa. Podemos escolher vibrar em ressentimento ou podemos escolher vibrar em resiliência. Podemos escolher vibrar em ódio ou podemos escolher vibrar em compreensão. Podemos escolher vibrar em desespero ou podemos escolher vibrar em confiança. E cada escolha que fazemos envia ondas pela rede. Afeta o campo coletivo, contribui para a realidade que estamos criando juntos. Ou melhor, estamos nos alinhando. Por isso é tão importante fazer boas escolhas. Não porque vamos ser recompensados no céu,
mas porque literalmente estamos tecendo a realidade, ponto por ponto, escolha por escolha, vibração por vibração. E quando entendemos que somos todos um, a compaixão surge naturalmente. Porque como posso odiar alguém sabendo que aquela pessoa é feita da mesma substância que eu? Sabendo que por baixo da personalidade, por baixo da história, existe a mesma energia divina que existe em mim? Como posso querer vingança contra alguém sabendo que, na verdade, somos parte do mesmo organismo? Seria como a mão direita querendo vingança contra a mão esquerda. Não faz sentido. Isso não significa que devemos aceitar tudo passivamente. Não significa que não devemos ter limites ou nos proteger de situações nocivas. Mas significa que podemos fazer isso sem ódio. Podemos nos afastar de pessoas tóxicas sem desejar mal a elas. Podemos dizer não sem precisar destruir o outro. Porque no fundo, aquela pessoa está sofrendo também. Aquela pessoa também está perdida na ilusão da separação. Aquela pessoa também está vibrando em frequências baixas e criando sofrimento para si mesma. E quando vemos isso, quando realmente entendemos isso, a compaixão surge, não como um dever moral, mas como uma resposta natural de quem reconhece a si mesmo no outro. E a mesma coisa com o perdão. Quando entendemos que somos todos um, o perdão deixa de ser um sacrifício e passa a ser uma libertação. Porque guardar rancor de alguém é como beber veneno e esperar que o outro morra. É como segurar uma brasa quente na mão e esperar que o outro se queime. Quando não perdoamos, quem sofre somos nós. Nossa energia fica presa. Nossa vibração fica baixa. Criamos sofrimento para nós mesmos. Mas quando perdoamos, de verdade, de coração, liberamos aquela energia. Libertamos a nós mesmos. Voltamos a fluir. E isso não significa que estamos dizendo que o que a pessoa fez foi certo. Não significa que estamos esquecendo ou minimizando a dor. Significa que estamos escolhendo não carregar mais aquele peso. Estamos escolhendo nossa própria paz. Estamos escolhendo vibrar em frequências mais altas. E quando fazemos isso, algo mágico acontece. Criamos espaço para que a cura aconteça, tanto em nós quanto na outra pessoa. Porque lembra, estamos todos conectados. Quando curamos a nós mesmos, estamos curando o todo. Quando elevamos nossa vibração, estamos elevando a vibração coletiva. Depois dessa experiência, muita gente me pergunta: então qual é o propósito da vida? Se somos todos um, se tudo vai voltar para a fonte de qualquer jeito, qual é o sentido de estar aqui? E a resposta que recebi da medicina é simples e profunda. O propósito é a experiência. A fonte criou tudo isso, todo esse universo, todas essas dimensões, todos esses seres, para se experimentar, para se conhecer através de infinitas perspectivas. É como se a fonte fosse um diamante infinito, e cada um de nós fosse uma faceta desse diamante. Através de cada faceta, a luz brilha de um jeito diferente. E quanto mais facetas existem, mais completa é a experiência da luz. Então estamos aqui para experimentar, para sentir, para viver, para criar, para aprender, para crescer, para amar, para sofrer, para superar, para tudo. Cada experiência que temos, por mais pequena que pareça, está enriquecendo a consciência total, está adicionando algo novo ao universo. Quando você sente alegria, a fonte sente alegria através de você. Quando você sente tristeza, a fonte experimenta tristeza através de você. Quando você cria algo belo, a fonte está criando através de você. Você não é separado da fonte. Você é a fonte, experimentando a si mesma através dessa forma particular, nesse tempo particular, nesse lugar particular. E isso é sagrado. Isso é precioso. Isso é o propósito. E quando entendemos isso, o medo da morte desaparece. Porque a morte não é o fim. É apenas uma transformação. É apenas uma mudança de forma. É como quando a onda se desfaz. A onda pode parecer que morreu, mas a água continua lá. A água apenas voltou para o oceano. E do oceano pode surgir novamente como nova onda. Da mesma forma, quando morremos, não deixamos de existir.
Apenas mudamos de densidade. Apenas retornamos à fonte. E da fonte, podemos emanar novamente em novas formas, novas vidas, novas experiências. A energia nunca se perde, apenas se transforma. E a consciência, que é feita de energia, também nunca se perde, também apenas se transforma. Por isso não precisamos ter medo da morte. Podemos vê-la como uma passagem, como uma porta, como um retorno temporário ao lar antes de partir para a nova aventura. E isso muda completamente a forma como vivemos. Porque quando não temos mais medo da morte, podemos viver plenamente, podemos nos arriscar, podemos amar sem medo de perder, podemos criar sem medo de falhar, porque sabemos que nada se perde, tudo se transforma. E cada experiência, cada aprendizado, cada amor, cada criação, fica gravado na consciência eterna. Fica para sempre como parte da totalidade. Então, o que eu quero deixar com vocês hoje é isso. Vocês são muito mais do que aparentam ser. Muito mais do que a sociedade diz que vocês são. Muito mais do que vocês mesmos acham que são. Vocês são energia. Vocês são luz. Vocês são consciência. Vocês são a fonte, experimentando a si mesma através dessa forma humana temporária. E tudo ao redor de vocês, cada pessoa, cada animal, cada planta, cada pedra, cada estrela, também é a fonte. Também é vocês. Não estamos separados. Nunca estivemos. A separação é a grande ilusão, a grande mentira que nos faz sofrer. Mas quando acordamos para a verdade, quando lembramos quem realmente somos, tudo muda. O sofrimento não desaparece completamente, porque faz parte da experiência humana. Mas ele tem um sentido diferente. Ele se torna uma ferramenta de crescimento, não uma punição. O amor se torna mais profundo, porque não é mais sobre ter ou possuir. É sobre reconhecer a si mesmo no outro. É sobre celebrar a fonte em todas as suas formas. A vida se torna mais leve, porque não precisamos mais carregar o peso de estar separados, sozinhos, perdidos. Sabemos que estamos sempre conectados, sempre amparados, sempre em casa, porque a fonte está em todo lugar. A fonte é todo lugar, e nós somos a fonte. Então respirem fundo, sintam isso. Permitam que essa verdade penetre cada célula do corpo de vocês. Vocês são eternos. Vocês são infinitos. Vocês são amados além da compreensão. E tudo o que precisam fazer é lembrar. Lembrar quem vocês realmente são. Lembrar de onde vieram. Lembrar para onde vão. E quando lembrarem, tudo se ilumina. Se você já teve alguma experiência com a medicina da floresta, ou com estados expandidos de consciência, ou com momentos de profunda conexão espiritual, eu adoraria conhecer sua história. Me envie seu relato por e-mail. Pode ser curto, pode ser longo, pode ser confuso. Não importa. O que importa é compartilhar. Porque tem algo de muito bonito quando a gente compartilha essas experiências. Elas deixam de ser só nossas e passam a ser de todos. Elas curam, elas inspiram, elas expandem. E quanto mais a gente fala sobre essas coisas, mais a gente normaliza elas. Mais a gente cria espaço para que outras pessoas também se permitam explorar esses territórios sagrados. Então me envia. Eu vou ler cada relato com muito carinho, com muito respeito, com muita gratidão, e talvez sua história pode virar um vídeo aqui no canal. E se essa partilha tocou algo em você, se essas palavras ressoaram no seu coração, se inscreve no canal e ativa as notificações. Aqui eu trago relatos reais, experiências verdadeiras, reflexões profundas, sem floreios, sem enfeites desnecessários, só a verdade, do jeito que ela é para mim. Porque a verdade tem seu próprio brilho, a verdade tem seu próprio poder. E quando a gente escuta com o coração aberto, ela nos transforma. Então se inscreva. Vamos caminhar juntos, explorando os mistérios da existência, celebrando a magia de estar vivo, lembrando sempre que somos muito mais do que aparentamos ser. Obrigada por terem me ouvido até aqui.
Obrigada por terem permitido que eu compartilhasse algo tão íntimo, tão sagrado para mim. Que essa história plante uma semente no coração de vocês. Que essa semente germine, que ela cresça, que ela dê frutos. E que vocês lembrem, sempre que precisarem, vocês são energia, vocês são luz, vocês são a fonte. E estamos todos conectados, todos interligados, todos caminhando juntos de volta para casa. Gratidão por tudo. Gratidão sempre. Até a próxima partilha.